3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, colocando a nossa vida bem alinhadinha com a Palavra de Deus e com a sua vontade. E podemos ver na Palavra de Deus como ela é completamente alinhada, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vimos como que tudo foi escrito em mais ou menos 1500 anos por cerca de 40 autores, mas uma só inspiração: Deus. Deus trazendo aos homens o seu plano redentivo. Deus criou o homem perfeito, houve a queda e o Senhor trouxe em Jesus a redenção. E nós vamos ver o que nos aguarda no futuro, essa vida gloriosa, eterna com Deus. Mas nós vemos que cada livro do Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para a história da salvação. No programa de hoje, nós vamos ver mais um livro da Bíblia, o livro de Jó. Vamos ver a história da salvação no livro de Jó. Como este livro, que enfoca o sofrimento humano, mostra o sofrimento em tantas áreas, na família, no corpo, nos bens, na vida financeira, como Jó sobreviveu, como Jó nos ensina sobre a salvação, sobre Jesus. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir o que a Palavra de Deus tem para nós. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A Palavra de Deus, ela é cheia de perfeição. Ela é íntegra. Ela é íntegra. Ela tem um só autor, uma só mensagem, a linda mensagem do Evangelho. Esse livro de Jó, um dos livros mais antigos, ninguém sabe exatamente quem escreveu, se foi Moisés, Jó. Sabemos que Jó viveu antes de Abraão. No livro dele não fala do templo, não fala de Abraão, não fala dos patriarcas. Então, Jó viveu em um tempo antes de Abraão. E na sua história nós vamos ver que está escrito sobre a integridade de Jó, prefigurando Cristo. Mostra este homem de uma forma tão maravilhosa, um homem sábio, um homem íntegro. Olha o que está escrito no capítulo 1, no primeiro versículo, lemos assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bem, essa é a descrição de Jó. Está dizendo aqui que ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, quer dizer inteiro. Ele era o mesmo em casa, no trabalho, na rua, no meio dos amigos, junto da esposa, dos filhos. Em todo lugar ele era o mesmo. Era um homem íntegro. Tinha integridade, uma vida reta. Andava segundo os conceitos do bem, da justiça, dentro da vontade de Deus. Era um homem temente a Deus. Um homem que todos os dias fazia um sacrifício, uma oferta a Deus por si e pelos seus filhos. Ele temia a Deus, ele orava, ele buscava a Deus, ele adorava a Deus e ele se desviava do mal. Ele não queria saber das coisas deste mundo, do pecado, da maldade, da injustiça, da mentira. Ele se apegava a Deus e ao bem. Jó está prefigurando Cristo. O livro de Jó nos mostra um homem sofredor, sim. Um homem que passou por muitas lutas, sim. Mas um homem que desde o início era um homem reto, santo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal.
No Novo Testamento, nós vamos ver na história da salvação, nós vamos ver em Jesus, no propósito de Deus, nós vamos ver que Jesus foi sem pecado e se tornou o nosso sumo sacerdote. Olha o que diz a Bíblia a respeito de Jesus em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 ao 16. Lemos assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, o texto da carta aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O próprio Jesus disse isso a respeito de si mesmo na sua geração. Ele diz: quem de vocês me convence de pecado? Veja se qualquer um de nós pode dizer isso. Quem de vocês pode apontar uma falha em mim? Gente, quantas falhas nós temos, quantos erros, quantas palavras dissemos que não deveríamos ter dito, em quantos momentos nos iramos e pecamos, em quantos momentos nós assumimos uma posição de mentira ou de vaidade ou de orgulho. Jesus, não. Jesus, em momento algum ele falhou, em momento algum ele pecou. E vemos Jó, um homem reto. Não diz que Jó não tinha pecado, mas diz a palavra que Jesus não tinha pecado. Jó é um modelo, mas Jesus é a encarnação da verdade. Jesus, o Filho de Deus. E continuando aqui no livro de Jó, nós vamos ver que Satanás teve permissão de tentar Jó. Na história de Jó, nós vamos ver que tudo que ele passou veio de Satanás, mas veio com a permissão de Deus. Vamos aprender algo tremendo, que qualquer coisa que Satanás possa tocar em nossas vidas precisa da permissão de Deus. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 1, de 8 a 12. Lemos assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, aqui nós vamos ver uma permissão de Deus para que Jó fosse tentado, para que Satanás pudesse se assenhorear dos seus bens, da sua família, de tudo aquilo que ele possuía, mas Deus disse: não toque nele. Satanás teve de ter a permissão de Deus para tocar em Jó. Isso nos traz uma segurança muito grande. O diabo não pode tocar em mim sem a permissão de Deus. E nós sabemos que a permissão de Deus, ele diz: olha, só até aqui você pode chegar. Não passe deste limite. Eu e você somos tentados, somos provados para sermos aprovados. Jó foi provado, mas ele foi aprovado como adorador. Deus se alegrou com a vida dele porque ele
não pecou com seus lábios. Apesar de perder tudo, no mesmo dia morreram seus 10 filhos. No mesmo dia, todo o seu gado foi levado pelos ladrões. No mesmo dia, todas as ovelhas, todos os camelos, todos os jumentos, todos os bens que ele possuía se perderam. A conta dele estava 0 e agora ficaria abaixo de 0 nos bancos, se assim podemos dizer. Mas Jó não pecou. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó era um adorador que conhecia o Senhor. Nós vamos ver que no Novo Testamento o Senhor nos garante isso. Vamos ver o exemplo de Pedro. Pedro seria tentado por Satanás, mas Jesus intercedeu por ele. Qualquer tentação que venha sobre nós, o Senhor está atento e intercede por nós. Lucas 22, versículo 31 e 32, nós lemos assim neste texto: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Há 7 vezes que a Bíblia nos mostra Deus chamando uma pessoa 2 vezes pelo seu nome. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Nós vamos ver aqui no Novo Testamento o Senhor dizendo: Pedro, Pedro, Simão, Simão. Essas 2 vezes era para reforçar aquela verdade do que haveria de acontecer. Era para trazer os olhos bem abertos àquela revelação de Deus naquele momento. E Jesus estava dizendo a Pedro o seguinte: Pedro, Satanás pediu para tentar você. Ele está de olho em você, porque você é um líder. Você é o que mais aparece aqui no meio dos 12. Você fala toda hora, você fala o que pensa, você consegue fazer amigos. E Pedro, Satanás está de olho em você. Como nós temos de orar por nossos pastores, líderes que estão numa posição de destaque. São como ícones nos nossos dias, como precisamos orar por eles. Jesus disse: eu orei por você, Pedro. Eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Para que você não perca o rumo, para que você não perca a fé. Eu roguei por você. Isso que aconteceu com Pedro foi antes dele ser cheio do Espírito Santo. Foi antes da morte e ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo em Pentecostes. Hoje, eu e você já temos assistência do Espírito Santo conosco. E não é Jesus falando audivelmente, mas o Espírito Santo nos prepara. Cuidado, isso é um laço de Satanás. Cuidado, não vá por este caminho, não aceite essa proposta, diga não a isso que estão propondo a você. O Espírito Santo fala conosco. Eu roguei por ti. Então nós vamos ver que realmente aqui há esse paralelo da vida de Jó, nos mostrando a história da salvação, nos mostrando que Deus nos redime, que Deus está conosco nos momentos mais difíceis, inclusive nos momentos de tentação. Mas podemos ver mais um ponto no livro de Jó. Vamos ver que os amigos de Jó o acusam e não lhe dão conforto algum. Olha o que a palavra nos diz no capítulo 6 do livro de Jó, dos versos 14 a 17. Jó está dizendo o seguinte: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Jó
está triste porque ele está num momento tão difícil. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu os seus filhos num só dia. E agora ele está doente, com uma enfermidade asquerosa, com uma enfermidade que traz mau cheiro, com uma enfermidade que traz nojo, que as pessoas recusam-se a cuidar de um enfermo naquela condição. E ali estão seus amigos, seus melhores amigos, homens sábios que o visitavam, que faziam parte da vida de Jó, que comiam com ele na sua casa, seus banquetes, seus jantares. Os amigos de Jó, que ele esperava que trouxessem conforto. Mas ele diz que os seus amigos não tiveram nenhuma compaixão. Pelo contrário, seus amigos eram como aquela torrente, aquele ribeiro de neve derretida que acaba, que se esvai. Você procura, agora é um leito seco. Não tem água para dar, não tem conforto, não tem o que oferecer. Eu não sei na sua vida se você já experimentou alguma coisa semelhante à de Jó. Não sei se você já experimentou amigos que te abandonaram no momento mais difícil. No momento que você esperava um conforto, ninguém te deu este conforto. Eu não sei se você experimentou isso, mas como um paralelo do Antigo Testamento ou do livro de Jó com a história da salvação, com a história de Jesus, nós vamos encontrar este paralelo. Nós vamos ver aqui que Jesus passou por isso. Jesus fala sobre a traição de Judas. João capítulo 13, 18 a 19. Lemos assim: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Jesus disse que um dos discípulos haveria de traí-lo. E ele sabia quem era. E ele apontou quem era. Aquele que comer comigo, aquele que mete comigo a mão no prato, aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. É esse. Era Judas. Ele disse, eu estou falando com vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Eu sei as coisas que estão acontecendo. Eu sei o que passa no coração das pessoas. E Jesus esperava fidelidade, amor daqueles discípulos para os quais ele demonstrou amor em todo o tempo e fidelidade. Nós vamos ver que lá no Getsêmani também os discípulos não estiveram ao lado de Jesus. Também deixaram Jesus orar sozinho. Não foi só Judas que entristeceu Jesus, mas os discípulos também, porque ele disse, ficai aqui, vigiai comigo, essa hora é muito difícil, a minha alma está angustiada até a morte, é muito duro que eu vou passar. E eles não ficaram. O Pai, segundo o evangelista Lucas, o Pai envia um anjo para confortar Jesus, porque os seus amigos o deixaram. O livro de Jó prefigura esse momento também com Jesus, pois os amigos dele não lhe deram conforto. Nós vamos ver que há um momento na história de Jó que ele deseja um árbitro entre ele e Deus. Ele deseja alguém que ponha a mão no seu ombro e no ombro de Deus. Alguém que vai reconciliar. Olha o que está escrito em Jó capítulo 9, 32 a 35. Lemos assim. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo.
Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Jó, ele está dizendo aqui, olha, eu sinto falta de um árbitro. Eu sinto falta de um juiz. Eu sinto falta de alguém que veja o que eu estou passando e não me acuse. Eu sinto falta de alguém entre mim e Deus. Jó deseja esse árbitro. E nós vamos ver que Cristo, ele é este árbitro. Se você sente falta de alguém que esteja entre você e Deus, de alguém que te defenda, de alguém que te conheça, de alguém que saiba do seu passado, das suas lutas, dos seus traumas, das suas frustrações, das suas tristezas e de tudo que você já tem passado, vivendo numa vida de miséria, de dor, de sofrimento, de desprezo, de rebeldia, de rebelião. Saiba que esse árbitro é Jesus. Saiba que Ele te conhece e saiba que Ele te apresenta ao Pai e Ele te limpa, te lava, te capacita. Vamos ver que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 ao 6. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que coisa maravilhosa o Novo Testamento nos diz. A palavra do Senhor nos diz que Deus, o nosso Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos. Não é como você pensa, que Deus fez uns para irem para o inferno, outros para irem para o céu. Não. Ele deseja que todos, os fascínoras, os Hitler da vida, os Idi Amin, os Fidel Castro, os Mao Tse Tung, os Lenin, ele deseja que todos sejam salvos. Ele deseja, mas a porta é estreita, o caminho é um só, e esse caminho chama Jesus. É passar pela cruz, é arrepender-se dos seus pecados e andar segundo a palavra de Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. O que Jó queria, Deus já tinha em mente, aquele que é verdadeiramente homem e Deus, para colocar com a sua mão humana sobre o nosso ombro e a sua mão, o seu braço divino, sobre o ombro do Pai, para ser o nosso mediador, para estar diante do Pai, intercedendo por nós e nos trazendo salvação. Você já foi salvo por Jesus? Você já entendeu que o melhor amigo que temos chama-se Jesus? Você já entendeu que Ele deve ser o seu Salvador e o seu Senhor? Aquele que perdoa os seus pecados, te dá uma nova vida e vai te dar o Espírito Santo para te guiar em tudo na vida. Ainda não foi salvo? Que tal orar agora? Vamos, feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Ti, ó Senhor. Reconheço que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para me perdoar, me salvar e me dar uma vida eterna. Reconheço que a Tua palavra é a verdade e nesta hora eu abro o meu coração, recebendo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador.
Lava-me, Senhor, lava o meu coração, perdoa os meus pecados, apaga a minha transgressão, meu passado e dá-me uma vida nova a partir de hoje. Eu quero ser teu, somente teu, enquanto viver e para sempre. Recebe-me com tudo que sou, com tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja fiel ao Senhor. Aprenda a ler a Bíblia, a orar, a adorar. Busque o Senhor de todo o coração e mergulhe nesta vida maravilhosa, a vida eterna com Deus. Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.